Oi, pessoal, estamos na tela da UFN TV para mais uma edição do programa Universo Acadêmico Entrevista. E esta edição hoje vai falar sobre a área da saúde, como a gente já vem habitualmente falando aqui no programa, mas algo que interessa, eu diria assim, a pelo menos aí 7 bilhões de pessoas no mundo todo, que é exatamente uma vacina para o coronavírus. E para a gente falar sobre o que é uma vacina, como ela pode ser produzida, será que ela demora muito ou não demora tanto assim como os especialistas estão prevendo em relação ao coronavírus? Nós reunimos um grupo de especialistas da Universidade Franciscana para bater um papo conosco e tirar algumas dúvidas que podem ser minhas, podem ser também do meu colega Rogério Kerber, que vai estar junto comigo no programa, e também de muitas outras pessoas que estão nos acompanhando pelo canal 15 da NET ou pelo UFN TV lá no YouTube. Vão estar comigo, então, neste programa, o Rogério Kerber, que já está aqui aparecendo na tela. Tudo bom, Kerber? Do ótimo, Jareta. Vamos para mais uma empreitada aqui, então, no programa Universo Acadêmico, para bater um papo com os professores Wander Andreola, do curso de Biomedicina da Universidade Franciscana, professora Juliana Fleck, que também é do curso de Biomedicina, também é nossa convidada, e a professora Jane Limberger, que é professora do curso de Farmácia aqui da Universidade Franciscana. Eles vão estar conosco, só para você ter uma ideia rápida, o professor Wander Andreola, ele ministra a disciplina de virologia e é também o supervisor dos estágios em biologia molecular aqui na Universidade Franciscana. A professora Juliana Fleck, ela dá as disciplinas de farmacologia no curso de biomedicina e imunologia nos cursos de farmácia e medicina aqui da UFN. E a professora Jane Limberger é responsável pela disciplina de assistência farmacêutica no curso de farmácia na Universidade Franciscana. Eu vou começar perguntando então para a professora Jane Limberger. Professora Jane, explica para nós exatamente, para quem está nos acompanhando, o que é uma vacina, né? Todos nós, desde pequenos, ouvimos, né? Tem que tomar vacina, o pai e a mãe levam nas campanhas, né? Por horas, elas são de gotinha, outras horas são de injeção, né? O que de fato é uma vacina, professora? Então, a vacina ela vai ser um corpo estranho, né, que vai incentivar o nosso sistema imunológico a responder a esse corpo estranho, né? Então, hoje no Brasil nós temos realmente uma quantidade muito grande de vacinas disponíveis para muitas doenças. Essas vacinas estão disponíveis tanto no Sistema Único de Saúde quanto em clínicas privadas, e elas têm um papel extremamente importante quando a gente trata do componente estratégico, né, da organização da saúde. Por que eu estou dizendo isso? Porque prevenir uma doença por meio da administração de uma vacina vai ter por consequência a diminuição de casos de doença, a diminuição de custos em saúde. Então, a vacina tem esse papel tão importante para a nossa saúde enquanto ferramenta, né, para diminuir gastos em saúde e também para evitar que as pessoas fiquem doentes, evitar que as pessoas, inclusive, vão a óbito em função de doenças que são comuns no nosso dia a dia. Então, essa é a principal função da vacina, evitar que a gente adoeça ou, então, evitar que a doença, mesmo que a gente pegue alguma determinada doença, que ela atinja uma gravidade que leve à hospitalização ou a um dano permanente em saúde. Professor Wander, muitas pessoas costumam falar diariamente, quando vão fazer a vacina da gripe, que é a mais comum, digamos assim, entre nós, de que, eu fiz a vacina da gripe e me gripei. Como assim? Explica isso pra gente, professor. É possível? Como que essa vacina vai agir no corpo das pessoas? Bom, olá pessoal, olá colegas, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar na TV UFN. Em relação à vacina, Rogério, nesse caso específico, nós temos algumas modalidades diferentes de vacinas. Tá? No caso da gripe, a gente recebe esse corpo estranho que a professora Jane comentou, é um pedacinho da roupa do vírus, é um pedacinho de uma parte do vírus que nós chamamos de envelope, é uma pequena molécula, né? Enfim, é invisível, obviamente, e que é administrado a fim de que o nosso sistema imunológico reconheça esse corpo estranho e passe, então, a responder. Então, praticamente, na forma como é administrada no Brasil essa vacina,
com pedacinhos de roupa do vírus, é inviável a possibilidade de se estabelecer uma doença. O que acontece é que, assim como existem o vírus da influenza, que é o vírus da gripe, né, existem outros vírus respiratórios. E o que pode ocorrer é que, justamente, uma péssima coincidência, a pessoa possa ter administrado a vacina para a gripe e acabou adquirindo uma infecção respiratória causada por um outro vírus, mas que nada a ver tem com a vacina. Ou seja, não é possível adquirir gripe se vacinando por influenza, se vacinando com a vacina do influenza. Professor Wander, em outras palavras, dá para a gente dizer assim que é uma espécie, assim, eu sempre ouvi a expressão, né, na escola, né, no pré-vestibular também, é uma fração, digamos assim, embriagada do vírus, né, do anticorpo que chega ao nosso organismo e por isso ele não tem todo aquele potencial de fato para gerar doença e automaticamente faz com que o nosso sistema imunológico crie anticorpos para que, se uma fração maior ou uma fração, digamos assim, ativa daquela substância, daquele agente biológico vir a atingir o nosso corpo, ele esteja preparado para isso, para enfrentá-lo? Então, Rogério, veja bem, nesse caso da vacina que é licenciada no Brasil, a gente não tem essa modalidade com o vírus atenuado, o vírus enfraquecido, o vírus bêbado, como queiram chamar. O caso da vacina no Brasil é administrado em pequenos pedaços de roupa do vírus, que a gente chama de hemaglutininas. Tá? Então, nesse modo, então, não é a modalidade que nós recebemos aqui no Brasil. Embora exista essa modalidade de vacina, ela é empregada nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, a gente não tem a possibilidade de receber um vírus enfraquecido. Então, realmente, reforçando a resposta da pergunta anterior, é impossível se gripar por influenza tomando a vacina da influenza. O vírus aqui não é nem administrado de forma inteira, é apenas um pedacinho. Sim, entendido, professor, entendido. Eu gostaria de saber da professora Juliana agora. Professora Juliana, por que algumas vacinas, elas são administradas, por exemplo, em doses orais, por exemplo, a vacina da gotinha lá, né, a criança até os 5 anos de idade tem que tomar as gotinhas e tudo mais, e outras vacinas, elas são, por exemplo, administradas por doses intravenosas, ou seja, por injeção. Por que tem essa diferença, professora Juliana? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite em conversar aqui com vocês, com os colegas. Com relação à forma de administração das vacinas, ela varia muito de acordo com o tipo de agente que está sendo inoculado daquele indivíduo, né? Se é um agente bacteriano, viral, fúngico, enfim, né? Da melhor forma de dissolver esse agente e também da melhor forma de estabilizar esse agente no organismo. Existem algumas vacinas que são mais estáveis se inoculadas de forma oral e outras precisam ser inoculadas de forma intramuscular, né, de outra forma que não a oral. Então, para cada uma delas vai ter uma forma diferente de ativar o sistema imunológico. Então, todos esses testes são previamente realizados para ver qual é a melhor forma de inocular, né, e qual é a melhor forma que vai ativar realmente o sistema imunológico de forma mais duradoura. Eu gostaria de ouvir dos professores, o que não há dúvida é de que sim, a vacina é um método muito seguro, não é mesmo, professores? Porque existe até campanhas de pessoas que fazem campanhas nas redes sociais para não se vacinar. Não, estamos falando de um método cientificamente comprovado que é seguro, certo? Sim, bastante seguro. Uma vacina ser liberada no mercado, ela passa muitos anos sendo testada, sendo avaliada, realizado um controle de qualidade muito específico, então ela só é realmente liberada para utilização quando todos os testes de segurança e eficácia já foram realizados. Então, realmente, podemos dizer que a vacina é muito segura, né? É a estratégia de intervenção com maior custo-benefício de aplicar em saúde pública. Sim. Acredito que essa questão do custo-benefício trazido pela professora Juliana, ela existe porque você consegue imunizar em grande massa, né, as pessoas e, consequentemente,
você evita que uma grande quantidade de pessoas necessite de um tratamento de saúde. Um exemplo, por exemplo, é o coronavírus agora, né, em que todo mundo poderia ser infectado ao mesmo tempo e nós não teríamos estrutura para que todo mundo recebesse essa assistência, né, seja ela da saúde pública ou particular. Quero saber da professora Jane, como é que funciona, a professora Jane Limberger, o processo que envolve a compra, a avaliação, liberação e também a distribuição de uma vacina por parte de um país. A gente sabe que existem os registros de patente, quem descobriu, né, a vacina X contra a doença Y, ele vai ter que registrar, ele vai ter que fazer todo um processo até para que ele não perca, de certa forma, a propriedade intelectual, né, dessa descoberta. Como é que isso funciona? Vocês explicam isso em sala de aula também, por exemplo, no curso de farmácia? Com certeza. A vacina, na verdade, ela é tratada como se fosse qualquer medicamento. Então, no Sistema Único de Saúde, nós temos uma divisão entre as atribuições dos governos municipal, estadual e federal em relação aos medicamentos. Então, enquanto que o município é responsável pelos medicamentos da atenção básica, né, aqueles mais comuns no dia a dia, né, para hipertensão, para diabetes, o Estado tem responsabilidade pelo componente especializado, que são os medicamentos de alto custo, e o governo federal, então, tem responsabilidade pelo componente estratégico. Esse componente estratégico engloba medicamentos e outras substâncias e outros tratamentos que têm por objetivo diminuir a incidência ou a propagação de uma doença na população, né? Então, apenas depois que esse medicamento ou essa vacina, né, seja o produto que for aprovado pelo Ministério da Saúde, é que ele vai poder ser distribuído no Sistema Único de Saúde. Quem faz isso é o Ministério, né, com uma comissão bem específica chamada CONITEC. A CONITEC, então, reúne especialistas, né, em cada área e estuda evidências das mais diversas pesquisas, né, já realizadas sobre o medicamento e decide se esse medicamento pode ou não ser incorporado no SUS. E isso também funciona para as vacinas. Então, é a CONITEC que define, né, que é uma comissão técnica que define realmente se uma vacina vai ou não ser administrada na população. E vão ser usados critérios, então, que a gente chama de farmacoeconômicos, que dizem respeito ao custo, né, desse produto e também ao benefício que vai ser atribuído com essa administração. Depois que a CONITEC aprova, ainda passa por um processo de consulta pública, né? Então, quem tem mais alguma sugestão ou alguma experiência a contribuir ainda pode fazer essa contribuição para que, então, ele passe a ser distribuído e componha o calendário vacinal, né, da população brasileira. Esse modelo, realmente é um modelo de referência para outros países, então a nossa cobertura vacinal no Brasil é extremamente eficaz, né, para fazer, então, uma prevenção de grande parte dessas doenças infecto-contagiosas. As vacinas que a gente tem disponibilidade, né, e cujas doenças que elas causam são epidemiologicamente importantes no país, elas são passíveis de vacinação. E também a gente tem, aliado a isso, toda uma estrutura privada que também pode dar conta da vacinação, de vacinas que às vezes são complementares ao Sistema Único de Saúde, né? E isso pode ser feito, inclusive, em farmácias comunitárias, a partir da Resolução 13021 de 2014, que transformou as farmácias em estabelecimentos de saúde. Então, aquelas farmácias que cumprirem com os requisitos necessários também podem fazer vacinação, para a gente conseguir atingir a maior população possível, né, e conseguir a prevenção efetiva das doenças. Perfeito. Eu gostaria de resgatar um pouquinho com vocês três e ouvir um pouquinho da opinião de vocês três. A gente tem, só para contextualizar assim, ó, poliomielite, sarampo, rubéola, tétano, coqueluche são alguns exemplos de doenças que, a partir de vacinas, hoje, a atual geração, ela só ouve falar disso.
felizmente, né? Muitas vezes há aí uma possibilidade de surgir uma ou outra doença de novo, por conta, assim, de um certo descuido e tudo mais. Nós sabemos também, eu acredito que vocês devam mostrar isso em sala de aula, a histórica revolta da vacina, que aconteceu em 1904, lá no início do século passado, né? E que envolve, né, toda a questão do Oswaldo Cruz e tudo mais, o trabalho dele. E, infelizmente, a gente ainda encontra isso em pleno século XXI, né? A gente ainda encontra isso, porque ainda existem tantas resistências por parte de um setor da saúde e por parte de um setor da população. É ignorância mesmo, ou seja, é falta de informação mesmo, ou são pessoas que ainda não entenderam a real necessidade de uma vacina? Eu pego justamente aquilo que o Rogério Kerber agora há pouco estava comentando e estava questionando. Eu gostaria que vocês explicassem um pouco mais para a gente, porque houve até pouco tempo atrás até um movimento anti-vacina, parece que ele voltou forte e que poderia provocar algumas outras doenças. É verdade isso? Eu gostaria que vocês explicassem isso para a gente. Começa pelo professor Wander, por favor. Rogério, então, a raiz desse problema certamente é a primeira, antes de mais nada, a desinformação e talvez a vivência de todo o contexto e de todas as consequências que essas doenças causavam. A gente pode ver pelas questões de prevenção, vacina é prevenção, nós temos outras doenças ali que as questões de prevenção elas têm caído em desuso muitas vezes pela falta de, talvez, de estigma de determinados agravos e determinada convivência com aquele problema em saúde. As pessoas vão se tornando mais desleixadas e, nesse momento, inclusive, com alguma resistência que não me tem uma outra explicação a não ser uma falta de informação bastante acentuada. Veja bem, lá desde 1750 se estabelecem as vacinas. À medida que a gente passa a usá-la, se tem uma redução drástica dos números de casos, um aumento da sobrevida. O sarampo é um dos exemplos mais plausíveis e mais próximos, né, da gente. Antigamente matavam uma quantidade imensa de crianças abaixo de 5 anos, sobretudo subnutridas, uma doença com uma chance de transmissibilidade absurda, né? De uma pessoa infectada conseguir infectar novas 16 pessoas a 20 pessoas, ou seja, para tudo isso, né, se tem hoje como evitar. E eu acho que, indiferente do nosso país ter uma grande cobertura de vacina, assim como é pioneiro e tem que se orgulhar do nosso Sistema Único de Saúde na questão da distribuição dos antirretrovirais, nós temos que nos envergonhar das pessoas, nós temos que nos envergonhar da sociedade, que parece que puxa na contramão e parece que perde, muitas vezes, todas essas conquistas e os avanços que foram obtidos até hoje. Professora Juliana, a sociedade toda perde agora. É muitas vezes surpreendente, porque o volume de informações hoje, com redes sociais, com toda a tecnologia que a gente tem, ele é muito vasto, ele é muito grande, mas ainda assim a gente encontra a resistência de pessoas em relação ao movimento que deve vacinar a população, né? Acho que até agora tu tocou num ponto bem importante, que é a questão das redes sociais, né? As fake news, na verdade, elas sempre existiram, mas agora é muito mais fácil de propagar essas falsas notícias. Elas têm um alcance muito maior e, às vezes, ganham uma força muito maior. Então, certas situações que são colocadas ganham força que passam a ser acreditadas por parte da população como se fossem verdades. Né? Então, infelizmente, toda a sociedade acaba perdendo com isso, né? Porque a vacina ela é uma estratégia que ela é de proteção comunitária. Uma vez que grande parte da população se imunizou, que é o que a gente chama de imunidade de rebanho, acaba também imunizando parte das pessoas que não foram imunizadas. Então, quando essas notícias ganham força, até também porque tu também colocaste muito bem a questão que muitas pessoas nem conhecem essas doenças, né? Não sabem o que é uma poliomielite, o sarampo, então acreditam que essas doenças não existam, né? Não seja possível mais adquirir essas doenças. E a gente sabe que hoje o mundo completamente integrado, né? Onde as pessoas viajam, onde elas acabam retornando com essas doenças, acaba que
a gente retorna com doenças que a gente não ouvia mais falar. Então, por isso que se torna bastante importante as pessoas acreditarem que realmente elas precisam fazer vacinação, que elas precisam reforçar essa vacinação, que elas não vão causar doença, que isso não vai causar autismo, não vai causar outros problemas, né? Que o problema maior é não vacinar. E esse é um dos papéis da universidade, não é mesmo, professora Jane? No próprio curso de farmácia existe uma disciplina, até nós já mostramos na UFN TV, uma iniciativa que vem aí combater as fake news relacionadas ao coronavírus e outras doenças, não é mesmo? E isso a gente tem percebido esse aumento dessa propagação de notícias falsas, como assim complemento, né, da fala dos colegas. Não é que não existe informação, a informação existe, só que ela fica inacessível porque as pessoas preferem ler um post, um cartão de Facebook ou de WhatsApp do que ler um artigo, ou isso da área da saúde, né? Infelizmente a gente vê essa desinformação não apenas nas pessoas leigas, mas também na área da saúde. Então, que dirá, né, uma pessoa que não consegue, que não tem conhecimento técnico para ler um artigo científico? A gente precisa traduzir isso para essas pessoas de uma maneira que fique tranquilo para elas entenderem, né? Porque a gente está acostumado com um linguajar técnico que a maioria das pessoas não está, e muitas vezes é por isso que essa propagação, essa notícia falsa acaba atingindo uma população muito grande, porque as pessoas acabam não entendendo, não compreendendo, e a notícia é modificada de acordo com os interesses, né? Eu quero que faça parecer que uma vacina cause autismo, né? Por que isso aconteceu? Por que essa informação circulou tanto? Porque hoje a gente tem, sim, um diagnóstico maior de crianças com autismo em função até do maior conhecimento da doença, né? Então, crianças que antigamente, lá na década de 50 e 60, seriam confinadas em instituições, em manicômios, hoje essas crianças são corretamente diagnosticadas, podem ser acompanhadas adequadamente por uma equipe multiprofissional e podem levar uma vida normal, né? Frequentando escola, né? Com grupos sociais, e isso antigamente não era possível. Então, hoje a gente parece que a gente tem uma maior incidência de autismo, mas não, o que acontece é o maior diagnóstico. E aí as pessoas começam a procurar o que aconteceu nos últimos anos para aumentar o autismo. Não é isso que aconteceu, né? A única coisa que aconteceu foi melhorou o acesso à saúde, melhorou o acesso à informação e mais pessoas conseguiram ser diagnosticadas. Então, esse é um dos principais problemas, né? A gente transformar uma notícia numa evidência falsa, né? E isso se propaga, como a Juliana disse, isso se propaga muito rapidamente pela internet. A gente vê diariamente exemplos disso, de notícias que você recebe por vários grupos diferentes, notícias falsas que você recebe por grupos diferentes, né? E que os grupos não têm relação nenhuma, né? Então, isso se propaga realmente com uma facilidade muito grande. Legal, bacana. Muito, muito bom ouvir esse relato de vocês aí para que as pessoas possam entender e possam buscar informações e cada vez mais terem cuidado em relação às redes sociais, porque muitas vezes as informações que circulam ali, principalmente na área da saúde, são informações equivocadas. Pessoal, nosso tempo está acabando esse primeiro bloco, nós vamos fazer um rápido intervalo, tá? Na sequência, a gente volta depois desse intervalo para falar especificamente mais sobre vacinas voltadas ao coronavírus, se isso ainda vai demorar ou não, e também alguns outros assuntos relacionados ao coronavírus. Um rápido intervalo agora, na sequência voltamos com o programa Universo Acadêmico Entrevista.
Estamos de volta com o programa Universo Acadêmico Entrevista aqui pela UFN TV, no canal 15 da NET. Já antecipo para você, se você quiser assistir o programa na íntegra, pode assistir ele também lá no YouTube. É só colocar UFN TV lá no YouTube. O tema do Universo Acadêmico Entrevista de hoje é exatamente sobre uma vacina para o coronavírus. A gente está com 4 convidados. Um deles é o Rogério Kerber, meu colega de UFN TV aqui, está dividindo a tarefa comigo em fazer as perguntas para os nossos convidados. Participam conosco o professor Wander Andreola, do curso de Biomedicina da Universidade Franciscana, também do curso de Biomedicina da UFN, a professora Juliana Fleck, e do curso de Farmácia da Universidade Franciscana, a professora Jane Limberger. Professores, neste segundo bloco, a gente tem as nossas perguntas mais voltadas em relação ao coronavírus, no tocante à questão de vacinas. E a gente tem visto, ouvido, lido, né, encontrado em redes sociais, inclusive também, de que alguns meses ainda nos separam até de nós encontrarmos uma vacina para o coronavírus. Um vírus que pegou muita gente de surpresa, e que, infelizmente, ainda não tem, né, um agente biológico capaz de detê-lo. Por que deve demorar muito ainda para a gente ter uma vacina que combata o coronavírus? Pelo menos é o que diz a comunidade científica internacional. Começo perguntando para o professor Wander. Bom, Rogério, a vacina, assim como qualquer outro medicamento, ela precisa passar por alguns testes de validação, que vão validar e que vão garantir, primeiramente, a segurança, e, em segundo ponto de vista, a eficácia da vacina. Então, existem ritos que são realizados, assim para provar qualquer remédio, ou também para provar as vacinas, onde se começa, após fazer testes pré-clínicos, uma fase pré-clínica, a partir da aprovação, da verificação da segurança em uma fase pré-clínica, ou seja, não envolvendo seres humanos, aí se passa a testar em seres humanos. Então, primeiro a gente trabalha com células, depois com animais, muitas vezes, alguns modelos animais, para posteriormente, então, assegurar que essa vacina vai ter segurança e eficácia em humanos. Então, primeiramente, se testa a segurança. Se verifica o efeito dessa vacina em indivíduos saudáveis, num pequeno grupo de indivíduos. A partir do momento que se tenha testado a segurança, a gente vai para mais um passo. Vamos testar a eficácia. Então, a gente normalmente tem que expor pessoas a um placebo e a um princípio ativo. O que é curioso e o que muitas vezes, no momento pandêmico, parece que a gente não tem tanto tempo assim. Então, de cumprir todos esses ritos corretamente para tentar evitar eventos colaterais, efeitos colaterais e outros eventos clínicos indesejáveis do ponto de vista da vacina. E até mesmo para garantir que a memória imunológica, ou seja, o estabelecimento dessa imunidade, persista por muitos anos. Então, vejam bem, até pouco tempo atrás, a vacina da febre amarela, vocês lembram? Ela tinha 2 doses, ou uma dose a cada 10 anos. Pois bem, o que foi se percebido? Que a imunidade, ela se mantinha ao longo de muitos e muitos anos, não requerendo mais essas outras doses. Da mesma forma, é impossível nós garantirmos que essa vacina vai estar 100% pronta, 100% segura e 100% eficaz em um curto período de tempo. Todos esses processos, todas essas fases de validação, elas demandam tempo, dinheiro, obviamente, e nesses casos de pandemia, muitas vezes, é o que não se tem. Nós temos que talvez abreviar ou muitas vezes não ter ali os efeitos mais desejáveis possíveis dentro daquele curto espaço de tempo. Professora Juliana, nesse sentido, nós vamos falar daqui a pouquinho, nós vamos tocar no assunto de protocolos que estão sendo implementados na tentativa de combate ao coronavírus, mas hoje a vacina seria o método mais eficaz de barrarmos essa curva ascendente de casos? Sim. Para parar de crescer essa curva, as pessoas precisam estar imunizadas. Elas têm que entrar em contato com o vírus. Tem 2 formas disso acontecer. Ou elas ficam doentes, ou elas são imunizadas pela vacina. Infelizmente, não temos a vacina. Então, ainda vai demorar um pouquinho para que isso aconteça. Então, por isso que a gente precisa utilizar outras estratégias no momento
para tentar barrar essa curva, né? Como higiene, não aglomerar, né? Evitar aglomeração, evitar contato, né? Então, é a única verdade que temos no momento, né? Na data de hoje, né? Mas as coisas estão andando bastante rápido. Talvez não tão rápido quanto a gente queira, né? E precisa. Professora Jane, essa barreira, como a professora Juliana coloca, de não andar tão rápido, tem muito daquilo que o professor Wander estava falando, da questão de protocolos, de testes, ou porque, de certa forma, existe também uma competição paralela a tudo isso, que é, eu diria assim, uma questão mercadológica envolvendo o mundo da farmácia, o mundo da saúde mundial, os laboratórios, assim como, por exemplo, foi quando descobriram, né, os coquetéis, enfim, primeiro a descoberta da AIDS, né, a briga de qual cientista havia descoberto primeiro e tudo mais, e foi uma briga, por exemplo, que rolou anos na justiça, né, até que se decretasse quem, de certa forma, era o pai, o descobridor, né, do vírus da AIDS. A gente também vive, né, com o coronavírus, de certa forma, isso, o medo, o receio de alguém descobrir, mas de não estar totalmente resguardado daquele direito intelectual de ter descoberto, e aí por isso também está contribuindo para que a descoberta de uma vacina seja algo prolongado, seja algo distante, talvez só no final de 2021, por exemplo? Na verdade, a gente tem, a partir de janeiro, quando começou, então, a gente vê esse movimento de expansão do número de doentes, a gente tem lido publicações científicas nas quais se está propondo algumas moléculas terapêuticas, não só a vacina, mas principalmente medicamentos que estavam sendo usados em outras epidemias que aconteceram lá na década de 2000, como, por exemplo, a SARS e a MERS, que são outros vírus muito semelhantes, né, com o vírus do COVID, né, o coronavírus de 2019. E naquela época, então, se traçou algumas alternativas terapêuticas, alguns antivirais, inclusive, né, medicamentos específicos para tratar o vírus, né, e outros medicamentos, então, que poderiam auxiliar no tratamento sintomático, então, daquelas doenças que estariam associadas, né, ao surgimento do COVID. Assim como as vacinas, né? Então, hoje a gente vê o medicamento, um dos mais promissores hoje testados é um antiviral que a indústria farmacêutica que criou ainda nem conseguiu aprovar em todos os países. É um medicamento que nem é aprovado no Brasil ainda, né? E essa indústria especificamente abriu mão da patente, caso venha a se confirmar que há alguma evidência, né, de que esse medicamento seja efetivo. Então, eu acredito que sim, que exista uma corrida, né? Mas que, tendo em vista a abrangência dessa doença, nunca antes vista, mesmo que a gente possa comparar lá com as doenças do início do século, né? Das últimas pandemias, hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito maior, então antigamente não tinha nenhum medicamento para tratar. Então, essa realidade que a gente vive hoje, ela é realmente distinta de qualquer coisa que a gente já viveu. Então, pode ser que sim, pode ser que haja uma corrida para ver quem chega primeiro, né? Mas eu acredito mais no compartilhamento, né? Então, se alguém descobrir uma vacina, realmente essa vacina vai ser produzida em larga escala para atingir uma população muito grande. E eu acredito que todos os países deveriam contribuir para isso, tanto em relação à busca de novos medicamentos, como também para a busca de novas vacinas, né? Então, esses protocolos que vão vir a ser criados, né, devem considerar a segurança, a eficácia e o custo desses produtos, né, para a gente conseguir, então, realmente atingir a população com um tratamento ou uma prevenção que seja realmente efetiva. Jareto, acho que a gente
já que estamos nessa linha, vamos entrar num assunto tão polêmico aí. Eu gostaria de ouvir dos professores, então, o que há por trás da cloroquina, dessa polarização que virou a cloroquina? De minha parte, então, o que a gente percebe hoje é que a cloroquina, ela, como eu disse antes, né, lá em janeiro a gente viu várias moléculas sendo sugeridas, né, para o tratamento do COVID, e uma dessas já foi a cloroquina lá em janeiro, né? Então, quando saíram os primeiros resultados dos testes in vitro, não em seres humanos, mas em modelos de laboratório, e que foram positivos, eu ainda fiz um comentário dizendo que, puxa vida, que bom, né? Um medicamento antigo, com mais de 70 anos no mercado, né? Relativamente barato, relativamente seguro, porque a gente sabia que ele tinha efeitos adversos. Se esse medicamento pudesse realmente curar, né, o COVID como estava sendo aventado, né, pela literatura. Mas a gente sabe que naquela época, então, os testes eram realmente in vitro. E isso não está se confirmando em vivo. Em seres humanos, a gente não está vendo essa confirmação, né? Então, o que essa cloroquina faria? Ela pode agir de diversas formas dentro do nosso corpo. Especificamente para o COVID, ela pode impedir ou reduzir o processo de replicação do vírus. O vírus vai se multiplicar menos no nosso corpo e a gente consegue, então, o nosso sistema imunológico dar conta disso melhor, né? Mas em vivo isso não tem se confirmado, né? E isso é infelizmente, né? Porque a gente tinha bastante esperança em relação a esse medicamento, quem dera realmente fosse possível, porque realmente é um medicamento muito mais barato do que um antiviral que possa vir a ser descoberto no futuro, quiçá também seja no futuro próximo. Mas é uma situação que não cumpriu as expectativas. E justamente tudo que a gente vem falando aqui hoje à tarde, né, leva tempo. Leva tempo para testar, leva tempo, né, para que a gente consiga ver em diferentes cenários como esse medicamento funciona. E se fala muito na questão dos efeitos adversos, né? O que a gente tem que considerar? Cada pessoa responde de maneira diferente. E o coronavírus, ele tem uma capacidade de provocar lesão no coração, que é justamente aonde o medicamento também tem o seu efeito adverso. Então, as pessoas dizem assim, mas eu tomei a vida inteira e nunca me deu problema. Mas será que essa pessoa tinha problema cardíaco? Né? Então, cada caso é um caso. Quem precisa decidir isso é o clínico. É o médico que acompanha esse paciente, que vai ter condições de avaliar esse paciente como um todo e definir se ele pode ou não correr o risco de ter esse evento adverso e se vale a pena. Então, novamente, a gente está falando em custo-benefício, né? Se vale a pena ele fazer esse tratamento ou não. Sim. Eu quero saber da professora Juliana Fleck, já que ela ministra a disciplina de farmacologia no curso de medicina, professora. E sei também que a professora trabalha, né, em um hospital público aqui de Santa Maria. Fala pra gente assim, se nós fôssemos delimitar, qual é o princípio ativo da cloroquina, professora? E por que daqui a pouco quem usa ela fica mais predisposto, de acordo com as pesquisas em vivo, como a professora Jane colocou, né, a questão de arritmia cardíaca e morte, como, por exemplo, um estudo que a própria Fiocruz aqui no Brasil já fez, e até para embasar a sua opinião. O que de tão forte a cloroquina tem assim que chega a ser uma ameaça ao organismo humano? A cloroquina, ela é como se fosse um reposicionamento de um fármaco, como a Jane colocou, né? Um fármaco utilizado para outras doenças, né? Então, como ele já era utilizado para doenças inflamatórias, e lá em 2003 foi publicado um artigo numa revista muito boa que colocou que a cloroquina ou a hidroxicloroquina poderiam ser utilizadas para tratamento de coronavírus, né? Então, na época era a SARS. Esse artigo é um artigo publicado na Lancet, que é uma revista muito boa, né? Foi então usado como base, né, para as pesquisas e para aquilo que está se utilizando hoje.
Na França, fizeram uma pesquisa em que demonstrou bons efeitos, só que não foi um estudo randomizado, um estudo que se padronizou corretamente, com duplo cego. Então, ainda é cedo para a gente afirmar se a cloroquina é boa ou se ela é ruim, né? Então, a gente precisa de estudos realizados em pacientes em larga escala, com um desenho bem delimitado, publicado numa boa revista, para a gente ter certeza de que isso realmente funciona, né? A gente sabe que a cloroquina ou a hidroxicloroquina, a hidroxicloroquina tem menos efeito colateral, né? A gente sabe que ela tem um efeito anti-inflamatório e que ela diminui a entrada do vírus dentro da célula. Isso foi bem demonstrado em estudos in vitro, ou seja, em estudos em cultura de célula. Como a Jane mesmo colocou, esse efeito a gente não está observando ele nos pacientes. Mas o que tem que verificar também é que o paciente ele é um somatório de todos os medicamentos que ele utiliza, de todas as comorbidades que ele tem. Então, se ele já tem uma comorbidade inflamatória muito importante que acontece nesses pacientes com alteração na coagulação, né, com processo inflamatório sistêmico, o que pode estar acontecendo é que, em alguns pacientes, essa situação possa estar sendo agravada pelo fator vascular, né? Pelo efeito que essa droga tem sobre os vasos sanguíneos, né? Então, o vírus ele acaba atuando em diversas células do organismo, né? Então, esse tem um efeito sistêmico e muitas vezes desconhecido. Então, todas as interações desse medicamento com a doença ainda não estão bem esclarecidas, né? Então, não dá para defender, mas também, no momento, não dá para condenar. É uma droga experimental, por enquanto. E é por isso, professor Wander, o professor está concordando ali, balançando a cabeça, é por isso que não dá para sair por aí fazendo como algumas pessoas estão relatando, até em redes sociais, a gente pode conferir alguns depoimentos de pessoas, eu vou comprar hidroxicloroquina, cloroquina, vou tomar de manhã, vou tomar de tarde, vou tomar de noite. Isso não pode, né, professor? Esse é o risco que se corre. Na verdade, essa droga ela já tem uma utilização bastante definida para outros fins, né? Artrite reumatoide, malária. Então, de fato, a pessoa fazendo isso, obviamente, vai faltar também para alguém. Mas, de forma geral, Rogério, veja bem, os vírus são, por terem as características que eles apresentam, de compartilhar do maquinário da nossa célula, que a gente também usa, eles acabam fazendo com que a gente tenha pouquíssimos recursos efetivos e focados para o tratamento do vírus. Então, o que a gente tem hoje aqui é basicamente tratamento de sintoma, né? Por quê? Porque nós precisamos descobrir nesse vírus uma enzima, uma proteína, algo específico que seja só do vírus, para a gente poder focar o princípio ativo do medicamento. Então, no caso das bactérias, a gente não tem isso, né? Então, por isso que tem muito mais antibióticos surgindo no mercado, né? Embora existam resistências, do que antivirais, porque entender o vírus, entender a biogênese, a biossíntese viral, é o primeiro desafio de todos para que a gente possa ter fármacos que possam atuar diretamente no vírus e não nas nossas células. Esse é um desafio constante na virologia, na farmacologia e também presente nesse momento, né? Dessa maneira, eu acho que o campo da discussão em função da tomada de decisão em dar ou não cloroquina, ele já cientificamente está quase superado, embora tem muitos estudos com muitas fragilidades, mas as evidências que estão se apresentando, elas vão contra o benefício, o real benefício desse fármaco em dois desfechos principais. Primeiro, mortalidade e segundo, intubação. Então, o tomar a cloroquina ou não tomar a cloroquina não leva a lugar nenhum e só pode levar a algum efeito adverso, como a arritmia cardíaca. É isso que os estudos estão mostrando.
Estudos muito recentes, agora feitos em Nova York, com mais de 1.000 pacientes, embora o desenho do estudo, como a professora Juliana falou, apresente fragilidades, e de fato apresentam fragilidades, as evidências que nós temos mais próximo de um método e da ciência são essas. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a esfera, o debate passa da esfera científica para uma mera esfera política e muitas vezes desinformada do que tem algum embasamento científico. Professor Wander, professora Jane, também professora Juliana, então a gente pode cientificamente comprovar que hoje, maio, junho também de 2020, a cloroquina, ela traz muito mais malefício do que benefício, ou seja, toda e qualquer substância, ao ser administrada por um médico, ao ser administrada por um enfermeiro, enfim, ao ser pesquisada, enquanto houver algum tipo de prejuízo, e esse tipo de prejuízo ele se sobressair sobre os benefícios, ela, cientificamente e tecnicamente, é considerada nociva à saúde. É isso que tem que ficar bem claro para as pessoas, professor Wander? Eu acredito que no momento a cloroquina é uma dúvida. Tá? Partindo do pressuposto dos nossos atuais conhecimentos, ela não se recomenda em larga escala, não se tem evidência científica que ela possa ser empregada para o fim de controle de viremia e do coronavírus e com segurança, o que é importante, porque não adianta matar o vírus e a pessoa ao mesmo tempo, Rogério, concorda comigo? A gente precisa focar nossos esforços em achar uma terapêutica focada no vírus, e eu acho que isso depende de tempo. Não sei o que as colegas também, enfim, pensam a respeito. Na verdade, várias moléculas estão sendo cogitadas, né? Mas a maioria delas, realmente, como a cloroquina, elas não vão combater o vírus diretamente, né? Nós temos, por exemplo, o caso da amoxicilina, né? Isso da amoxicilina, outros antibióticos que vão tratar, então, a infecção pulmonar, o uso de medicamentos como para tratar hemorragias, né? Então, também para dissolver algum tipo de coágulo que tenha no pulmão, também estão sendo cogitados, mas, como disse o Wander, são medicamentos que vão tratar sintomas. A gente precisa realmente focar na descoberta de um medicamento que possa matar o vírus. E isso a gente, infelizmente, ainda está muito longe, porque em modelos em vivo, esses medicamentos que poderiam estar mais ou menos mais à frente nessa linha, ainda a gente não tem resultado satisfatório. Então, realmente, a gente está tateando no escuro, né, para descobrir uma molécula que seja eficaz realmente. Professora Juliana. A ação da cloroquina também ela é cumulativa, né? Então, pode demorar para aparecer os efeitos terapêuticos e os efeitos colaterais, às vezes, aparecer mais cedo. Então, e muitas vezes, esses pacientes que têm comorbidades, eles já têm um processo vascular prévio, né? Ou é diabético, já tem retinopatia, né? Então, mais estudos são necessários para estimar qual é a dose adequada e os efeitos colaterais para essa doença, né? Então, é tudo muito prévio, né? Como os colegas colocaram, o ideal seria mesmo um medicamento, né, antiviral que atuasse diretamente esse vírus. Só que a urgência da situação não dá tempo para isso, né? Então, por isso que estão tentando verificar fármacos que já existem, né, que já foram testados, para readequar para essa situação. E nem sempre é o ideal, né? Geretos, tem mais alguma questão sobre cloroquina? Não, seria isso, Kerber? Não. Eu queria entrar num outro assunto, então. Enquanto estamos gravando este programa, a Universidade Federal da Paraíba iniciou uma pesquisa com plasma de recuperados para o tratamento de pacientes graves da Covid-19. Professor Wander, que técnica é essa? Como que ela funciona? Isso pode ser uma alternativa? Então, a plasmaférese, ela pode ser uma alternativa. O problema é só que a gente precisa em larga escala. Nós não temos uma população imunizada, enfim, e com questões que também envolvam compatibilidade.
para que a gente possa atender a grande quantidade de pacientes infectados. Então, sim, é uma possibilidade usarmos uma imunização passiva, tá, para administração de anticorpos através de um plasma de uma pessoa previamente, digamos, entre aspas, curada, embora não tenha essa certeza também de que a gente só vai pegar coronavírus uma única vez na vida. Tudo é muito inicial e tudo é muito especulativo, infelizmente, em função dessa pandemia. Mas as alternativas estão se apresentando e ela é uma alternativa factível. O meu medo é que talvez ela não atenda a demanda que a infecção tem atingido. Ela pode ser limitada. Exato, e ainda mais tu tens ainda toda a questão de compatibilidade de soros e existem algumas pessoas que talvez não vão poder, enfim, ser doadoras, por N doenças prévias, então, ou situações, então é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que já se apresenta bastante limitada do meu ponto de vista. Perfeito. Kerber, eu acho que cabe só um esclarecimento, né? A gente está usando o tema do programa como uma vacina para o coronavírus. É bem importante deixar esclarecido para quem está nos acompanhando que vacina é tratamento preventivo, né? Ele busca a prevenção. Cloroquina, por exemplo, e outras substâncias que possam surgir, isso já é relacionado a uma ação de tratamento, né? É bom que faça essa diferenciação até para as pessoas entenderem e daqui a pouco não confundirem. Professores, Rogério Kerber, nosso tempo está acabando. Passou rápido, né? Demais. Pois então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a participação, na verdade, de vocês, né, pela internet. Professor Wander Andreola e também Juliana Fleck são professores do curso de Biomedicina aqui da Universidade Franciscana, e a professora Jane Limberger, que é professora do curso de Farmácia aqui da Universidade Franciscana. Sei que o tempo de vocês é bastante concorrido nesta época, né? Os alunos têm recebido muitas orientações de vocês, muitas aulas também. O professor Wander, paralelo a isso, tem acompanhado os testes para coronavírus que chegam aqui na instituição. Inclusive, ele está exatamente do laboratório onde estão sendo feitos esses testes e encontrou um tempo na agenda dele para estar conosco. Agradeço muito a participação de vocês aqui e também ao Rogério Kerber, que junto comigo conduziu esse programa sobre uma vacina para o coronavírus. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá certo, Rogério, eu que te agradeço aos colegas e a gente fica à disposição da comunidade acadêmica e da TV UFN sempre que necessário. Professora Jane? Isso, também gostaria de agradecer a presença dos colegas também, né? Sempre bom compartilhar e sempre bom aprender um pouquinho mais. Professora Juliana. Sempre à disposição de vocês também quando precisar. Legal, é bom saber disso, né, Kerber? Claro, com certeza. Da minha parte, obrigado pelos esclarecimentos. Uma aula aqui para nós, né, Jareta? Com toda certeza, reunindo aí 3 disciplinas diferentes. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal, o Universo Acadêmico Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar todo o programa, né, ao longo das reprises no canal 15 da NET Santa Maria, na UFN TV, e também lá no nosso canal do YouTube. Basta colocar o UFN TV lá no YouTube e resgatar este programa a partir do tema dele. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.